O sonho sempre foi jogar futebol. Acho que, como qualquer criança que anda a jogar futebol na rua, ambiciona ser jogador. E eu acho que já naquela altura queria ser. E mesmo como criança abdiquei de algumas coisas porque realmente queria isso. Houve uma altura, ainda na formação, que pensei em desistir. Eu estava na académica, vivia em Cantanhede, ia todos os dias para Coimbra, e depois não jogava, e nesse período quis desistir através de uns jogos da seleção de sub-20, em que estava um dos olheiros do Atlético de Madrid e pronto, e o interesse surgiu aí. Portanto, acabei por não conseguir resistir a um miúdo que sai da sua bolha de conforto, habituado a ter a família sempre por perto, de repente com 19 anos, vê-se numa cidade como Madrid, sozinho, não é? E foi difícil. Pura e simplesmente foram 4 meses de sofrimento em que eu só pensava quando é que me ia embora. Tanto é que assim que fosse possível regressar a Portugal e a um clube que me pudesse dar visibilidade, era isso que eu faria. E tanto é que eu em novembro, ainda antes de poder ser inscrito, já estava cá em Portugal, no Braga, que me abriu as portas e me deu a oportunidade de eu continuar a minha carreira. E nas duas passagens que tive pelo Braga, foi sem dúvida nenhuma os anos mais felizes em termos desportivos que eu tive, em termos da forma que eu me sentia. Na altura, o Mister Manuel Cajuda foi importante porque acreditou e apostou em mim, dar-me o apoio necessário que um miúdo que vem de uma má experiência no estrangeiro e que chega ali a um clube já com homens feitos, com jogadores feitos que o Braga tinha na altura, soube integrar-me naquele grupo. Tínhamos uma equipa realmente fantástica, um grupo fantástico. Eu recordo-me muito do Artur Jorge, porque era o capitão e era aquela imagem que nós tínhamos de Braga, e era como quase um pai. Mas juntando a esse havia muitos outros, o próprio Jordão, o próprio Barroso, o Cabral. Tínhamos uma série de jogadores já com muita experiência e que fez com que eu crescesse muito, porque estar inserido num grupo daqueles é sem dúvida enriquecedor. Ainda continuava a ser um miúdo, tinha 21 ou 22 anos. Também sabemos que o futebol é um comboio que passa uma só vez. Temos que aproveitar as oportunidades e o facto de um clube como o Sporting abrir as portas a um jogador novo como eu, um clube que luta por um título de campeão nacional e por outros títulos, e portanto também da nossa carreira é chegar ao fim e também termos títulos. Praticamente o Sporting nessa altura era a base da seleção nacional, portanto era muito difícil entrar numa equipa como aquelas, mas de certa forma estar inserido num grupo daqueles e trabalhar era um orgulho enorme. E a aprendizagem foi imensa. Aquele jornal dele era impressionante. É uma pena como é que ele, com a qualidade que tem, com o dom que tinha em fazer golos, se deixou deslumbrar e nos anos ele podia ter sido o que ele quisesse em Portugal, é a minha opinião. Porque realmente ele tinha uma capacidade de fazer golos como eu nunca tinha visto. Eu podia cruzar da forma que fosse, mal ou bem, que ele acabava sempre por fazer gol, de cabeça, com o pé, às vezes eu nem percebia muito bem como. Portanto, ele tinha um dom e dava gozo trabalhar com jogadores daquela qualidade. A bola ali nunca chorava, como a gente costuma dizer. Portanto, era uma equipa com muita qualidade. O Quaresma, antes do Ronaldo, mas pronto, diferente. Um jogador muito mais virtuoso, muito mais irreverente, e o Ronaldo muito mais trabalhador, muito mais focado naquilo que queria. Já naquela altura era um menino obstinado pelo trabalho, era um menino que tinha uma vontade enorme de vencer e de crescer sem limites. Não me admiro nada o sucesso que tem e onde chegou, porque já naquela altura ele queria ser o melhor e em tudo, e mesmo no treino,
e ainda era um miúdo e portanto ele deve única e exclusivamente o sucesso dele ao trabalho dele, não depende de ninguém. E portanto isso não há melhor mérito que esse do que ser fruto do trabalho dele. Para um clube que luta por um título de campeão nacional e por outros títulos e portanto para mim foi uma surpresa. A forma, os adeptos, a forma como festejaram, para mim foi uma surpresa. Eu nunca tinha visto a quantidade de gente na rua a festejar. Eu fiquei sinceramente muito surpreendido pela positiva. Portanto, e como sendo o primeiro, ainda para mais o meu primeiro título da minha carreira, foi sem dúvida marcante por ser o primeiro, pela quantidade de pessoas que eu vi, a festa que foi, portanto, e ainda para mais agora, que passados esses anos todos o Sporting ainda não conseguiu ser campeão e portanto isso ainda dá, valoriza muito mais esse campeonato, como é óbvio. Um dos momentos altos da minha carreira, fazer a inauguração, ficar ligado à história até a ver o próximo estádio, é sem dúvida um grande orgulho para mim. Recordo-me que foi o Rui Jorge que faz um cruzamento para a área e eu apareço no segundo poste a finalizar. Não foi um golo muito difícil de fazer, porque o cruzamento do Rui Jorge foi espetacular, portanto eu só tive praticamente quase a empurrar a bola para dentro da baliza, e portanto é disso que me lembro. Lembro que na altura nem sabia muito bem como é que havia festejar, porque era o primeiro golo, e até tinha colegas meus que no fim diziam: "Epá, eu se tivesse feito golo eu tinha dado 2 voltas ao campo", o que é certo é que pronto, na altura eu até nem era um jogador muito habitué a fazer golos e portanto não tinha uma forma de festejar, nem sabia muito bem como é que havia festejar. Portanto, recordo-me disso que quando marquei, tenho que fazer qualquer coisa e acabei por fazer já nem sei o quê, saltar ou qualquer coisa assim parecida, mas foi estranho isso, mas acabou por ser depois também engraçado ao mesmo tempo. A minha vontade era sempre ir à procura de sítios onde pudesse jogar, independentemente se fosse no Sporting ou não. Não tinha. A mim fazia-me feliz era estar numa equipa em que pudesse jogar, em que me sentisse útil. E portanto era sempre isso que eu procurei. E por isso é que pelos clubes onde passei, foi poucos aqueles em que tive muito tempo sem jogar. Procurei sempre soluções para poder ir jogar. E portanto nessa altura acabei por ir, mesmo no último ano de contrato, acabei por ir para o Marítimo e correu super bem. Podia ter continuado no Marítimo, porque também estava na minha zona de conforto e sentia-me super bem e fui super bem recebido, mas acabei por decidir regressar ao continente, também porque ia ter a minha primeira filha, e nós achamos por bem estar mais perto da família, dos avós. Acabei por optar por ir para o Braga porque já tinha uma passagem por lá muito feliz e, portanto, conhecia aquilo como ninguém. E, portanto, Braga podia ser outra vez, mais uma vez, um trampolim para uma situação melhor, o que se viria depois, na realidade, a acontecer. A quantidade de jogos que fiz e as boas exibições que tive ao longo desses jogos. Isso fez despertar o interesse do Benfica e de outros clubes antes do Benfica. Infelizmente, eu estava aberto a uma hipótese de ir para fora e acabei por não ir porque não chegaram a acordo com o clube para eu sair. Mas antes de ir para o Benfica, podia ter sido na altura era para o Anderlecht. Infelizmente fui para o Benfica na pior altura, mas mais uma vez é aquelas coisas, e eu na altura ponderei muito se realmente ia, mas depois tu começas a pensar e dizes, mais uma vez, são aquelas oportunidades que tu não podes desperdiçar. Em termos desportivos eu sei que provavelmente iria para um clube que estava um pouco num turbilhão e estava um pouco desorganizado, e foi isso que eu realmente notei,
Na altura o Braga era bem mais organizado do que o Benfica naquela altura. Custa-me dizer isto, mas é a realidade. Muito confuso, tanto é que depois acabei por ir porque o treinador também fazia força para que eu fosse, Fernando Santos, e é curioso que a primeira jornada foi mandado embora, portanto, acabei por a vantagem que tinha deixar de a ter. E depois, pronto, foi uma época completamente atípica, com uma série de treinadores, sem resultados, e acho que todos os jogadores daquele ano acabaram por sair prejudicados pela a imagem que ficou desse ano, e depois a partir daí torna-se difícil teres uma imagem que te possa valorizar, e depois e tanto é que eu depois acabei por sair para o Guimarães para tentar novamente ter aquela imagem que tinha antes de ir para o Benfica e noutros lados, porque a credibilidade que nós ficamos no Benfica nessa altura não foi muito boa, porque a época foi má, mas a culpa não era só nossa, a culpa era de toda a envolvência que o Benfica estava. A partir daí o Benfica começou a organizar-se e a crescer em termos de organização, e isso fez toda a diferença, e hoje vê-se a diferença que é o Benfica desse ano e dali para a frente. Fiquei 2 anos no Benfica a jogar muito pouco, pelo meio muitas lesões, e o que é certo é que quem jogava no meu lugar era o Maxi Pereira, que acabou por fazer uma carreira imensa no Benfica. Acima de tudo, sentia-me o número 2 daquele lugar. É sempre uma alegria grande ganhar um título de campeão nacional. Agora, se me perguntares, senti da mesma forma ganhar um título desses como quem joga os 30 jogos, não se sente da mesma forma. Por muito que se queira, nós sentimos que fazemos parte de ganhar o campeonato, mas, como é óbvio, com 4 jogos, a nossa percentagem de participação é mínima, e portanto não sentimos da mesma forma. A felicidade não é tão grande como quem joga e como quem tem participação mais ativa no jogo. Agora, é sempre uma alegria grande ganhar um título de campeão nacional, como é óbvio. Estava lá, fiz parte, não tanto quanto gostaria, mas sim, é uma festa enorme, como é óbvio. O Benfica é um clube enorme, a festa foi grande, com imensa gente na rua, mas pronto, já não me surpreendeu tanto como o primeiro que tive, porque já tinha passado por uma situação daquelas, e portanto acabei por lidar a situação de forma natural, mas foi bom, como é óbvio. Aconteci de clubes maiores para mais pequenos, de dar 2 passos atrás ou dar um passo atrás para depois dar à frente, e realmente vinha com esse intuito. Depois entrei numa série de lesões mais complicadas, tive uma fratura de stress na sacroiliaca, e que tive praticamente 5 meses sem jogar, pronto, e depois entrei num ciclo de lesões, jogava lesionado, e pronto, e ao fim do primeiro ano acreditei que provavelmente não iria muito mais longe do que ali, porque o meu corpo já estava nas últimas, se assim se pode dizer. Ainda acabei por fazer mais 2 anos, mas sempre neste vai e vem de joga, não joga, lesiona, não lesiona, até que chegou a uma altura que eu disse que já chega, já estava cansado realmente de jogares, estares feliz daquilo que fazes, e de um momento para o outro estares um mês parado e depois voltares sempre com a incerteza de que se calhar as coisas vão outra vez, e cansei-me, não do futebol, mas cansei-me dessa situação, e portanto achei por bem acabar. Acabei por meter-me noutra área, e como era o início de uma outra área, acabei por estar tão metido nessa área que nem me lembrava que tinha sido jogador, e que tinha acabado, e que já não tinha aquela rotina, não senti falta de nada disso.
O que me fez apostar neste tipo de negócio, que é esta plantação, produzir framboesas em estufa, foi que eu tinha uns amigos que faziam a exportação desta fruta, e então eu comecei a perceber-me deste tipo de negócio, a juntar ao facto de me querer manter aqui no Algarve e procurar o que é que poderia fazer depois do futebol, como isto é muito sazonal aqui no Algarve, ou teria ir para a parte do turismo, restauração, e eu não queria muito isso, porque acho que é um bocado uma prisão, é um bocadinho mais difícil. Acabei por ir para esta área. Dependemos único exclusivamente não do turismo, mas sim daquilo que o Algarve tem de melhor, que é do tempo e das horas de luz, e portanto achei que seria uma boa oportunidade. E aqui estou hoje, com 3 hectares e meio de área coberta com produção de framboesas, maioritariamente para exportação. E neste momento estamos em campanha, como a gente lhe chama, ou no início de campanha, a apanhar as framboesas. Isto tem que se ter algum cuidado, vir aqui com as 2 mãos e puxar com algum cuidado, de forma a ela não partir, e pôr na covete e pronto. E apanhar para dentro e ir andando para a frente. Temos aqui estas, por exemplo, que ainda não estão boas para apanhar. Isto, a partida só amanhã ou depois, por isso é que todos os dias tenho que passar por aqui a ver quais é que estão em condições de apanhar ou não. Nós aqui, como é maioritariamente para exportação, temos que apanhar com uma cor já meio rosada, por causa da viagem até ao país de origem, de onde vai receber a fruta, e para os dias de prateleira no supermercado, portanto tem que ser uma cor rosada para aguentar mais tempo. Se for aqui para Portugal já pode ter uma cor mais madura, mais vermelhinha, mas normalmente nós tentamos apanhar nesta cor rosada para que possa aguentar mais tempo. Este setor ainda está com pouca fruta, como veem, a maior parte da fruta ainda não saiu, está em flores ainda, ou já com o fruto vingado, mas ainda não bom. Portanto, temos que andar aqui quase que à procura da fruta que será boa para apanhar. Às vezes elas escondem-se muito aqui, tem que se andar à procura. Muitas vezes estão aqui por dentro. Sempre que temos fruta, são 8 horas de trabalho em colheita. Normalmente, às vezes, pode durar mais, pode durar menos. Ou seja, só se termina de apanhar quando todos os setores que têm fruta forem apanhados. Porque eu não posso correr o risco de hoje não apanhar este setor. O que acontece? Amanhã a fruta que estava boa hoje, amanhã já não é boa. E, portanto, tenho prejuízo, entre aspas. Portanto, acabamos por praticamente todos os dias ter que andar nos setores, ou nas linhas, ou, a apanhar a fruta. Nesta fase, como vê, é 1 ou 2 aqui ou ali, mas tem que ser porque estas 1 ou 2 amanhã já não são boas. Daqui a uns tempos, se calhar já temos aqui um mar vermelho de framboesas em que a velocidade até de apanho é muito maior. Basicamente, o nosso mercado é lá fora. Nós aqui, único e exclusivamente, trabalhamos para o mercado estrangeiro. O mercado nacional é residual, não é o nosso target, e, portanto, nós aqui produzimos exclusivamente, quase ou exclusivamente, para o mercado estrangeiro. E é um mercado que já há muito tempo para cá consome muito deste fruto. Nós agora é que acabamos por
por consumir mais, mas mesmo assim não chega nem de perto nem de longe ao consumo que eles lá fora têm. A quantidade de fruta que nós temos aqui depende muito de variedade para variedade e de quando é que ela é plantada. De uma forma geral, por exemplo, estamos aqui a falar desta variedade aqui, que provavelmente numa primeira campanha vai nos dar, se calhar, 22 toneladas por hectare. Portanto, esta variedade. Há outras que dão menos, há umas que dão mais ou menos igual, mas pronto, essa normalmente é as contas que nós temos. Portanto, eu acho que este ano, no ano de 2019, com a campanha toda do ano de 2020, com os setores todos a produzir, até ter plantas novas novamente, provavelmente irei ter aqui cerca de 90 toneladas. Muitos colegas meus que têm muita dificuldade em superar o pós-carreira, principalmente nos primeiros meses, porque é uma mudança muito grande. E eu ainda bem que arranjei outro amor, porque não me fez passar por isso. Faz-me passar agora por isso, mas já passou muito tempo, já não se sente tanta dificuldade a passar por esse momento e, portanto, ainda bem que o fiz e acredito e espero que os jogadores daqui para a frente que também o façam, porque senão acredito que seja difícil ficares sem fazer nada ou sentares com a cabeça noutro lugar e sem teres ao mesmo tempo aquela rotina que tens e fazeres o que mais gostas, não deve ser nada fácil. E às vezes até estou a ver e até estou meio a comentar e parece que ainda estou às vezes lá dentro e às vezes o meu filho também diz, eles não te ouvem. Ainda parece que me dá vontade e quanto mais jogos a gente vê, mais vontade dá e mais saudades a gente tem daquilo que fazia, porque o ambiente que se vive é realmente extraordinário. Tenho saudades de tudo, de jogar, dos jogos, da competição, das pessoas, do balneário, dos colegas, das brincadeiras, de tudo. Tudo era, até mesmo dos assobios que eu era muitas vezes alvo, tenho saudades. Agora, em que as coisas acalmaram, vem um pouco essa nostalgia de que realmente sente-se falta. Não consigo transcrever aquilo que a falta que nos faz e a vontade que era que fosse uma coisa que durasse para sempre. Porque é sem dúvida a melhor profissão do mundo. Eu gostava de um dia voltar ao mundo do futebol, porque realmente eu acho que é onde eu me sinto realmente bem. É a nossa vida, foi a nossa vida durante muito tempo e não há como fugir a isso, está dentro de nós. E eu gostava de ter essa oportunidade de voltar novamente ao futebol. Enquanto isso, vivo nestes corredores, que tanto me custaram e me custam a mantê-los de pé e, portanto, é isto neste momento para que estou focado e, portanto, mas um dia provavelmente, sim, isto ficará em stand-by ou continuará sem mim por perto, mas continuará e se Deus quiser eu irei entrar novamente no futebol. E não há como fugir a isso, está dentro de nós.